meus Olá. meninos. Boa noite. Essa dupla aí é imbatível. Fizeram o teste, viu, doutor Carlos? Ah, é? Por isso que Ah, eles estão pertinho um do outro aí. Eles fizeram o teste da Covid. Todos os protocolos foram seguidos. Todos os protocolos. não, tá E eu estou certo. vendo a minha turma entrando por aqui, até a Nora. Olha aí. É, Que doutora Elvira está bom. chegando também. Boa noite. Boa noite a todos, né, que estão Elvira. aqui nos vendo. Ó, então vamos lá, né? Essa aqui é mais uma live do Instituto Ágia, né? Nós estamos sempre aqui, toda semana, falando sobre gestão. E a gente sempre está trazendo aí pessoas que passaram por esse caminho da gestão. A quarta vara criminal de Teresina é esse exemplo, encabeçado aí pela doutora Júnia. O Tiago lá é o secretário de vara, né? Aqui na Justiça Federal a gente chama de diretor secretaria. E a Sharon comanda lá o gabinete, né, doutora Júnia? Assessora jurídica. É Assessora. isso, né, pessoal? Deixa eu te falar. Vocês três se conhecem. Será que é o meu microfone? Será que é a falta do meu microfone que está dando esse barulhinho? Do fone de ouvido, será? Eu não estou escutando nenhum barulho, não, doutora. Aqui então a gente está o som tá único. Pronto. Doutor Carlos? Deixa eu ver se a turma começa a reclamar. Se ninguém reclamar, tá de boa. Tá bom, Se vamos quem lá, estiver então. nos assistindo reclamar, eu vou para o fone de ouvido, que eu não gosto. Mas, se for para o bem de todos... Com a Universidade Geral da Nação, a gente faz isso. A gente faz isso. Mas me conta, vocês estão juntos há quanto tempo? Doutor Carlos, quando eu cheguei na quarta vara... Doutor Carlos, antes de iniciar a nossa live, nosso bate-papo, eu gostaria de pedir licença aqui para prestar uma pequena homenagem ao nosso querido Samuel. Nesse momento está acontecendo a missa de 30º dia, né? O senhor sabe, o Samuel trabalhou, esteve com a gente, aí é uma pessoa muito querida e muito importante. Nós estamos aqui com os corações bem apertadinhos, cheios de saudade. Eu, inclusive, não participei da missa, porque eu sou muito chorona mesmo, e ia me emocionar muito, talvez até atrapalhasse a nossa live. Mas, quando o senhor nos convidou, dizendo que era para o dia 24, a Sharon disse, doutor, é o dia do aniversário de morte do Samuel. Eu disse, sim, eu lembrei, mas eu quero fazer nesse dia, porque não tem uma homenagem melhor do que a gente realizar esse bate-papo para o Samuel, sabe? Eu queria pedir permissão para homenageá-lo e dedicar, melhor dizendo, esta live à memória do Samuel, do nosso menino show de bola. Se eu tivesse mandado o post para ele dessa nossa live, o convite, ele diria, show de bola, doutora. E dizer que eu me sinto muito, mas muito orgulhosa de um dia ter sido chamado por ele de chefe top. Era assim que ele me dizia, minha chefe é top. Eu não sei o que é que ele queria, eu sempre que queria alguma coisa. Mas, assim, Samuel é um menino de muitos sonhos, sonhou muito e alcançou, estava no melhor momento. Eu costumo dizer que ele era muito rico em sonhos e buscou esses sonhos. E quando estava realizando os sonhos dele, partiu em pleno voo. Estava voando, alçando já aí, gozando, né, dos sacrifícios, das lutas, buscando esses sonhos, e em pleno voo partiu. Mas, assim, é o que nos conforta, é saber que ele estava feliz e realizado. Então, eu queria dedicar essa nossa live da turma da quarta vara criminal à memória do nosso querido Samuel, Samuca, Samuelzinho, tudo dessa forma ele era chamado carinhosamente. Era isso. Tá joia, doutora Júnia. E eu lembro, né, pessoal, quando nós começamos o curso, ele estava com a gente, aí lá sempre lá um sorridente, né, bem disposto, e no meio do curso ele foi embora, né, foi embora sim, para alçar novos voos, né, ele passou para procurador do município, do Estado do Maranhão. Estado do Maranhão, é isso. Aí tinha assumido recentemente lá no... Tinha 8 meses já, quase 8 meses. Estava muito feliz, realizado mesmo, sabe? Muito feliz, aproveitando, e, enfim.
mas a missão dele aqui findou, né? Ficam as boas memórias. Eu costumo dizer, ele teve uma vida breve, mas vitoriosa. Vitoriosa, Sim. marcou por onde ele passou, todos os colegas que trabalharam com ele, todos têm boas lembranças do Samuel, de um menino extremamente dedicado, inteligente, de um raciocínio assim rápido. Você podia ter um abacaxi que tivesse, aí a turma, esse aqui encrencou, chama o Samuel, sabe? Era a nossa. E ele sempre disposto a ajudar e vinha com umas. Enfim, é isso aí. Tá certo. É merecida a homenagem, né? A gente vai sempre lembrar dele. Vocês muito mais, né, que conviveram tão Mas, proximamente. E vocês já estão juntos, né? Há algum tempinho, né? Essa equipe isso, aí já doutor. trabalha junto há quanto tempo? Doutor Carlos, quando eu cheguei à quarta vara em 2013, novembro de 2013. Lá eu já encontrei a Sharon e o Tiago. Como encontrei o Samuel, encontrei grande parte da equipe que ainda hoje está comigo, né? Alguns se aposentaram, né? A Elizabeth, que foi secretária, se aposentou e depois veio a falecer. O Samuelzinho, que foi exonerado, pediu, né, exoneração para assumir o outro cargo e agora faleceu também. E temos outros que se aposentaram, a das Dores que se aposentou. Mas, assim, a maioria estão comigo desde o início. Desde o início. Quando eu cheguei, já os encontrei, entendeu? Eu que cheguei lá no ninho deles. E quando a senhora chegou, eles estavam cuidando bem da vara? O que vocês acham? Responda, meninos. Doutor Carlos, quando eu cheguei na quarta vara, a situação era assim, o pior cenário possível que se pudesse imaginar para uma unidade criminal. Então, qualquer uma unidade judiciária, uma criminal, era assim assustador. Inclusive, eu tive um colega que foi promovido para esta unidade e, ao tomar pé da situação, não assumiu. Não assumiu, aí ela abriu novamente, eu digo, agora sou eu, agora é a minha vez. Porque eu queria vir para Teresina, queria vir exatamente para uma vara criminal. Porque eu estive, antes de vir para Teresina, eu estive em Palmeirais, mas eu passei por Pio Nono, que é uma comarca predominantemente criminal. E me apaixonei pelo crime, pela área criminal, né? E então, quando chegou a minha vez de vir, estava na antiguidade, esperando a minha vez, eu queria muito vir para uma vara criminal. Só que eu não achei que fosse encontrar a quarta vara da forma que encontrei. Era assim, eu chamava até de confusão processual. A gente não entendia, a gente olhava um processo de trás para frente, de frente para trás, e você não entendia o que estava acontecendo. Foi uma unidade que ficou mais de um ano sem um juiz titular, né? E aí o substituto não tem como dar conta, ele já é titular de uma vara criminal que já tem um movimento muito grande, ele não tem como dar conta de uma outra vara. Passaram alguns juízes auxiliares, substitutos lá ajudando. Eu lembro muito bem do doutor Cleiton, que deu assim uma ajuda muito grande à quarta vara. Os processos em que ele funcionou, né, estavam todos organizadinhos no ponto da gente seguir. Mas outros processos era assim, uma situação que você não. A quarta vara, doutor Carlos, foi considerada por muito tempo a pior vara criminal de Teresina. Sabe? Os advogados não gostavam de que o processo tramitasse assim, enquanto preso, né? Porque depois que conseguiu a liberdade, gostava, porque é aquela vara que se perde e que alcançava a prescrição assim, bem tranquilo, né? Se eu imaginar a situação, a gente não localizava processos, né? Não tinha, eles usavam o TEMES era um sistema de acompanhamento processual. Na quarta vara se usava como se ele fosse já eletrônico o processo. Tinha tudo no TEMES e não tinha nada no físico, né? Então, a gente ia para uma audiência, estava lá testemunha, advogado, promotor, juíza, e não tinha processo. Não se encontrava o processo.
O processo desaparecia, mas desaparecia de um jeito. Era muito constrangedor. Isso é chato, né, doutora? Horrível, horrível, um constrangimento, uma situação. Pra você ter uma ideia, uma alternativa que se achou de imediato, tinha um servidor, tem um servidor aí do seu Carlos, que é bem das antigas, mas ele gostava muito de localizar processo. Então, a gente, às vezes, fazia uma vez ao mês, ou a cada 2 meses, uma relocalização de todos os processos da secretaria, da unidade, para que a gente pudesse trabalhar mais ou menos. Né? Porque se um advogado ia atrás do processo, parava tudo, parava a unidade toda. Desde o gabinete, a secretaria ia atrás desse processo e não encontrava. O advogado ia embora sem ter notícia do processo dele. Eu comecei a dizer, bem, então vamos ver quem foi a última pessoa que mexeu neste processo. Foi fulano. Bem, então quem vai procurar e encontrar o processo é essa pessoa. O problema dela se ela não fez a localização correta. Aí começamos com essas pequenas, né, a mostrar para os servidores que o Tênis era simplesmente um sistema de acompanhamento processual, mas que o processo não era eletrônico. Aí em 2014, nós tivemos a sorte de ser convidado também pela Corregedoria para receber um curso da Fundação Getúlio Vargas, né? E foi muito bom para nós. Quando eles chegaram, se assustaram, porque nós tínhamos mais de 5.000 mandados de intimação e até de citação sem estar ajuntado aos autos, em caixas, encaixotados esses mandados lá, carta precatória. Doutor Carlos, era assim uma situação que dava para desistir realmente, entendeu? Dava para desistir. Mas aí a gente recebeu esse curso da Getúlio Vargas, de lá, inclusive, saiu o manual de procedimentos das varas criminais, aí em 2014. Em 2014, eu, logo no início do ano, passei por um problema também, pessoal, muito grave, né? Foi a perda do meu marido, de repente. Mas isso, ao invés de dificultar para mim, eu cheguei a agradecer ter caído na 4ª Vara Criminal, porque eu usava, inclusive, o trabalho como fuga. Eu amanhecia e só saía à noite lá da 4ª Vara, né? Então, tive a oportunidade de ver todas as situações, né, de ir corrigindo aos poucos. Tive que adotar medidas que foram ruim, não foram bem aceitas pelos servidores, como a mudança de secretário, porque o secretário que estava à época não tinha perfil, né? Os meninos tinham os servidores, eles faziam o mínimo possível, eles estavam ali naquelas 6 horas dele lá de trabalho e não tinha como acompanhar essa produtividade. Para o senhor ter uma ideia, eu tinha servidores lá na 4ª Vara que de 21 dias úteis, eles faltavam 7 dias. Nossa, um terço. Aí a senhora colocou o Thiago ou não? Não, eu convidei, ele não aceitou, ele fugiu. Aceitei o Thiago, ele foi para outro órgão. Mas ele arrependeu, né? E voltou, né? Arrependeu e voltou depois. O bom filho sempre volta, doutor. Ninguém queria assumir a unidade. Primeiro, por serem amigos do secretário anterior, da secretária anterior, né? Se revoltaram, queriam sair da unidade, alguns, e eu disse, gente, eu sinto muito, eu quero que vocês continuem aqui comigo. Eu quero que a gente realmente torne essa unidade administrável, né, produtiva, organizada, e quero contar com vocês. Mas eu não vou deixar de adotar as medidas que se fazem necessárias para não perder servidor A, B ou C. Todos são importantes, isso eu sempre faço questão de ressaltar, doutor Carlos, que é evidente que na estrutura da unidade, hierarquicamente, né, existem os cargos, eu sou superior, porque sou a gestora da unidade como juíza, mas a minha importância não é maior do que qualquer um dos servidores. Eu preciso de todos eles, eu não tenho como avançar uma unidade sem o trabalho deles. Isso é uma coisa que eu sempre fiz questão de ressaltar e de valorizar, entendeu? O nosso servidor, que por sinal são pouco valorizados, eu acho. Entendeu? A gente ainda faz pouco. Então, a primeira coisa que eu fiz foi mudar a secretária. E coloquei uma pessoa que não tinha sequer o curso de Direito, mas foi a única
que aceitou o desafio. Conversei com ela, se aceita, aceito. Mesmo sem ter o curso de Direito, mas já tinha uma vivência, eu já havia trabalhado com ela, inclusive em outras comarcas. Ela ficou muito receosa, eu digo, não, mas você vai ter o suporte da gente e tal. Ela, inclusive, houve uma rejeição muito grande, porque ela tinha um temperamento mesmo difícil, né? Ela era muito, eu costumo dizer que era, e aqui eu até presto minha homenagem também a Elizabeth, que nos ajudou muito, que hoje já não está mais fisicamente presente entre nós, né? Já faleceu. Mas ela sofreu muita resistência. O doutor Carlos era tititi para cá e tititi para lá. Existia uma disputa entre gabinete e secretaria. A secretaria mandava 100 processos para o gabinete se via na obrigação de devolver 120. Entendeu? Aquela coisa, aquela disputa. E aí eu digo, gente, não é isso. Nós somos uma unidade. A gente tem que trabalhar de forma harmoniosa, cooperar um com o outro, não tem disputa. As pessoas da secretaria, às vezes, pensam que o gabinete, por ser mais próximo do juiz, tem privilégios que não tem, né? Não tem a importância mesmo. Eu faço muito questão de ressaltar isso, né? De que a importância de todos os servidores, inclusive da juíza, é a mesma. Né? Nós não temos o servidor mais importante, nós temos aquele que nós temos maior afinidade, porque são pessoas que às vezes têm mais uma receptividade melhor, nos tratam melhor, tem aquela preocupação, doutora, você está sentindo alguma coisa? São essas coisinhas que a gente sente no dia a dia e que vai, né? Mas isso não me traz a tratar nenhum de forma diferente. Tá uns dois aí que podem dizer isso, atestar isso, e qualquer um dos outros servidores, por onde eu já passei, né? Que o meu agir, a minha forma de trabalhar é sempre essa. Eu reconheço, eu tenho a humildade de reconhecer que eu não faço nada se eu não contar com a colaboração deles, com o trabalho deles, com a mão de obra deles, com o empenho deles. Então, assim... Doutora Júnia, o Tiago, afinal, ele chegou lá quando, então? Bem, a Elizabeth se aposentou, né? Quando a Elizabeth se aposentou, eu fiz o convite. O Tiago já tinha voltado, né, Tiago? Já tinha voltado, eu tinha passado um tempo. Eu tinha passado um tempo em outro órgão, né, à disposição, aí foi o tempo que cancelaram o convênio e eu retornei. Aí retornei para a quarta vara. E aí surgiu a oportunidade, a doutora Júnia foi e convidou, né? Porque ela estava se aposentando, o cargo ia vagar, né? Isso. E aí aí surgiu a oportunidade de assumir. Aí, estou aqui desde lá. Eu consegui pegar o Tiago. Nossa, quando nós assumimos... De cara, doutor, já ressalto, assumir porque sempre, notou-se essa acessibilidade do gabinete, né, com a secretaria. Fui muito bem receptivo nesse sentido, de que não existia essa disputa, que eu ia conseguir ter todo o acesso, né, para que a unidade conseguisse entrar em eixo e melhorar a produtividade, justamente. Porque eu acredito que o ponto forte da unidade da quarta vara é isso, né? Essa integração e essa harmonia. Nós não temos nenhum problema entre gabinete e secretaria, né? O livre acesso de tanto dos servidores do gabinete como de secretaria é intenso, né? A gente chega lá e diz, olha, a gente acredita que esse despacho seja melhor para a movimentação da secretaria, assim como o pessoal do gabinete diz, olha, a gente quer desse jeito. Então, sempre há essa troca, sempre essa harmonia, né? E muito bem, assim, isso em grande parte com a doutora Júnia, né? Porque a doutora Júnia permite isso, né? Essa integração, essa humildade. Mas e a Sharon nessa história? Ela estava na arquibancada, que ela viu a doutora Júnia chegar, aí viu o Tiago sair, o Tiago voltou, foi isso, Sharon? Quando a doutora chegou, eu estava na quarta, ela já estava com 2 anos. Um pouquinho mais de 2 anos. E aí, quando a doutora assumiu, a gente tinha muito problema com o gabinete, secretaria, porque realmente era uma vara bem desorganizada. A gente trabalhava, mas era como enxugar gelo. Não andava, passava horas e horas, passava o dia inteiro lá e não conseguia, não funcionava.
E aí, com o tempo, a gente foi conseguindo administrar melhor a unidade, a gente passou por cursos, passou por muito problema, que aí os problemas mostravam que não estava dando certo, e aí, com o tempo, a gente foi melhorando. Antes eu era oficial de gabinete, aí depois a doutora conseguiu assessoria, foi nomeada com conseguiu assessores para a unidade, e eu fui nomeada assessora. E aí eu sempre fiquei na parte de gerenciar, tentar gerenciar, administrar melhor o gabinete para que as coisas fluíssem melhor. Isso, e aí vocês estavam lá... diga lá. Doutor Carlos, é importante a gente ressaltar, aliás, trazer aqui, quando nós assumimos a quarta vara, existiam mais de 7.000 processos. No acervo, né? No acervo existiam mais de 7.000 processos. Hoje a gente tem uma média de 2.300, né, Sharon? 2.300, né? 2.800 com os suspensos. Né? Mas assim, como eu estava falando da Getúlio Vargas, né, que nos ajudou também a conhecer um pouco, a trabalhar, começar a trabalhar com os atos ordinatórios, né? Eu já fazia isso em comarcas anteriores que eu passei, mas aqui na quarta vara eles não tinham esse hábito de trabalhar com atos ordinatórios. Então, tudo vinha, até um visto ao Ministério Público, visto à Defensoria, passava pelo gabinete, o negócio era fazer concluso, era mandar para o gabinete. A gente veio também, depois desse curso, se passou a fazer, começamos o gabinete a ajudar a secretaria, com despachos mandados, né, com a publicação das sentenças, porque o que acontecia? A gente tinha uma produtividade muito boa na unidade, se julgava muito, mas os processos iam para a secretaria e lá ficavam paralisados. Não se cumpria a sentença, não se baixava o processo, consequentemente, no Justiça em Números, nossa produtividade era lá embaixo. Nós tivemos aí a sorte de ficar trabalhando por um bom tempo, porta a porta com a STIC, que é quem trata aí da parte de informática, né, de sistemas. E sempre que a gente tinha uma dificuldade, a gente corria na STIC. Quando fazíamos correição, a gente via os processos suspensos nas costas da secretaria, paralisado há 360 dias, né? Porque na correição a gente via que não havia nenhuma diligência, mantinha aquela suspensão e ele continuava um ano. E aí ficava nas nossas costas. Fui lá na STIC, a gente tem que resolver isso aqui, não está certo. Esse processo ele é do acervo, mas ele não está tramitando, está suspenso. E aí orientava que a gente fizesse um SEI, tem solução sim, doutora. E aí isso aí saiu das nossas costas, né? O suspenso hoje ele tem um quadradinho lá, um localzinho para ele está no nosso acervo, mas ele não fica como paralisado, né? Aqui, ó, deixa eu falar, eu tô ficando com ciúme. A senhora está falando de Fundação Getúlio Vargas para lá, para cá. Não, vou falar da AJA, sim. Mas a AJA foi que nos trouxe agora. Não, eu estou falando porque a gente estava numa situação caótica. Era terrível a situação da vara em 2013, 14, quando a gente encontrou. A gente sempre... a Tamires está perguntando aqui, mas a senhora está falando, tá aqui, ó, quais medidas que começaram a ser tomadas até chegar à percepção dessa mudança na organização e produtividade da vara? Mas é isso, né? É isso que a senhora está mencionando. Isso, exatamente. A gente começou a fazer isso, né? O gabinete a ajudar no que podia a secretaria. Né? Com a expedição, a sentença, quando o servidor do gabinete, o assessor, ia movimentar, ele já mandava para o diário, que isso não era feito lá na quarta vara, e já começava a contar o prazo, o processo descia logo para fazer baixa, nós trabalhamos recebimento de denúncia, todo recebimento de denúncia por despacho mandado, recebimento de denúncia. Isso. Em 2015, foi criado a Central de Inquéritos. Alguns colegas se insurgiram, eu achei a ideia maravilhosa, desde o início aceitei muito bem, né, porque a Central de Inquérito, antes a gente recebia tudo enquanto era inquéritos, né? Então a gente tinha que decidir todas aquelas medidas, escuta telefônica, mandado de prisão, era prisão temporária, tudo era com a gente, com o juiz também de conhecimento. Mas funciona?
Porque eu falo assim, eles fizeram isso aqui em Belo Horizonte também, mas assim, ficou uma central de inquérito com 50 mil inquéritos e acho que tinha 2 ou 3 juízes lá. É uma coisa para não funcionar. Para não funcionar. A nossa, eu considero que funciona. Para nós funciona bem e desafogou muito. A nossa unidade desafogou, porque era aquele início de processo, o início da prisão, os advogados tudo em cima, né? Era pedido por cima de pedido, era dos advogados também em cima. E aí, com a criação, desafogou para a gente. No início, eu dizia muito isso. Eu tenho muita liberdade e gosto de conversar muito com os colegas quando tem. Eu não sou aquela só de criticar. Antes até de criticar, eu vou lá e digo, olha, eu estou vendo que está acontecendo isso. A gente estava recebendo processos já com muito tempo de prisão do réu, porque ficavam lá por algumas situações. E a principal delas é que a própria central contava com servidores que não são do quadro do TJ, são policiais civis, né, que vão para lá fazer as vezes, faziam essas vezes, né, de ficar mandando o processo de um lado para o outro, enfim, com a tramitação, cuidando da tramitação desses inquéritos, lá na central também, e até decisões e tudo. E eles foram aperfeiçoando, né? Hoje, eu não tenho do que reclamar. Existem vem com alguma coisa, aqui e acolá tem alguma falhazinha que quando chega com a gente só corrige, entendeu? Mas eu falo, a tramitação é rápida ou a investigação demora muito tempo? No início era devagar, depois melhorou. Isso, é o que eu estou dizendo. No início, era mais, eles chegavam com mais tempo de prisão. Hoje não, hoje já está, ainda depende, né? Depende da complexidade do caso, né? Depende muito. Eu não tenho do que reclamar. E sempre que vem com algum, digamos assim, uma coisa que está fugindo um pouquinho do trilho, a gente corrige e pronto. Eu achei que desafogou, né? Com a central já melhorou muito para nós. Nós também, nas varas criminais, nós recebíamos distribuição de carta precatória, às vezes até maior do que a ação penal, né? Então, se eu recebia 400 processos por ano, eu recebia 350, 400 a 450 cartas precatórias. E não era só precatória para intimação, para citação, era carta precatória de instrução mesmo, para a gente fazer instrução. E a cobrança em cima, né, de corregedoria e do tribunal. Eu fui conversar com o desembargador Erivan e coloquei para ele essa situação, que a gente não tinha condição, que nós dependíamos de audiências, né, para que os nossos processos pudessem caminhar, e a gente emperrava porque de 6 audiências que se marcavam num dia, 3 tinham que ser de carta precatória e 3 nossas. Ele se sensibilizou, não sei se, me parece até que ele já estava com esse pensamento. O certo é que, ao instalar a 10ª vara, criar e instalar a 10ª vara criminal, as cartas precatórias todas migraram para lá. Isso facilitou demais a nossa vida, né? E aí já foi organizando a unidade, já diminuiu o acervo, porque saíram muitas precatórias e a gente já teve condição de encaixar os nossos processos. Doutora Júnior, só aqui, ó, tem o Paulo Pavlova Dias, vara conhecidamente caótica, e viu depois uma juíza de portas literalmente abertas, um gabinete funcional, gentil e ágil. Aqui, ó, vou fazer uma proposta. Vamos pular agora de 2015 para 2020. Porque, é que o título da nossa live... Vamos chegar na época da pandemia. Daqui a pouquinho, nós nem chegamos em 2020 e não vamos falar da pandemia. Bem, eu falo assim, quando nós chegamos lá na vara, né, o nosso curso começou durante a pandemia, né, praticamente. Né? E eu vi, assim, realmente... o nosso primeiro contato, a senhora relatou tudo, a senhora tinha milhares de processos, ainda tinha uma quantidade, né, grande, mas assim, houve uma redução assim, expressiva ao longo desses 6 anos, 7 anos. 7 anos. E aí eu lembro que a senhora falava assim, nossa, e agora as audiências, como é que eu vou fazer e tal. O curso ajudou nessa gestão das audiências, na gestão da vara? Claro, em tudo. O curso veio, eu já lhe disse, tive a oportunidade de dizer que nós trabalhávamos de forma intuitiva,
não é? A gente fazia os projetos de forma intuitiva, atribuía meta de forma intuitiva. Com a chegada do curso, nós fomos escolhidos, inclusive, para fazer na forma prática, porque a pandemia aí atrapalhou, né? Com a chegada do curso, nós tivemos só ganhos, né? A gente entendeu que precisava conhecer ainda, melhor ainda, a nossa unidade. De forma mesmo numérica, estatística, porque a gente trabalhava com as estatísticas do CNJ e do Tribunal de Justiça, meramente de produtividade, era aquela preocupação de não deixar processo com mais de 100 dias, né? Depois descia para 60, era só isso. Hoje não. Hoje eu até costumo dizer que eu me familiarizei com o histograma, fluxograma, né? Que é a cara de vocês aí, e que os meninos começaram, despertaram para a necessidade de se conhecer, né, a unidade a fundo. Criaram, inclusive, gráficos específicos para a nossa unidade. Hoje a gente não trabalha mais só com os gráficos de CNJ e do TJ. Nós trabalhamos com gráficos próprios, criados pelos servidores da unidade, da 4ª Vara Criminal, né, para conhecimento da real situação, dos processos mesmo, não é mais qualquer processo, é o processo. É entrar este processo e a gente realmente conhecer para que a gente possa planejar, né, as metas. Aprendemos também, isso é muito importante dizer, que nós trabalhávamos esperando resultados imediatos. E a gente viu muito isso, que nós temos que ter metas, né, imediatas, de médio e de longo prazo. E a grande não conformidade que a AJA, a gente já sabia, é a nossa pedra no sapato, é a pauta de audiências, que esses gráficos nos ajudaram muito a administrar essa pauta. É uma vara criminal, não tem como fugir de uma audiência de instrução, né? Nós não temos como fugir. Hoje nós temos 1.200 processos pautados para audiência. No início do curso, a gente tinha audiência designada para 2 anos. E aí a prescrição era alcançada rapidinho, porque a gente marcava para daqui a 2 anos. No dia da audiência, por qualquer motivo, ela não era realizada, automaticamente ela era jogada para mais 2 anos, né? Sem se analisar o processo. Existia casos de audiência redesignada porque a vítima ou uma testemunha não compareceu porque já era falecida. Mas ninguém olhava o processo. Redesignava para ouvir essa pessoa falecida daqui a 2 anos. Entendeu? Não tinha esse olhar, né, esse cuidado que a gente agora precisa ter e que a gente realmente avançou muito. Nós tivemos um ganho, doutor Carlos, que para vocês que estão nos ouvindo ou de outras varas, pode não significar muito, mas para nós se a gente conseguisse não elastecer o prazo de audiência, já seria um ganho. E nós conseguimos reduzir em 4 ou 5 meses essa pauta. Para nós, assim, um ganho extraordinário. E em plena pandemia. Porque em plena pandemia, onde a gente não está conseguindo realizar todas as audiências, né? Houve uma limitação, né? Porque no começo só estávamos fazendo as audiências de réus presos. Então, quer dizer, 95% do acervo, vamos dizer assim, estavam sendo redesignadas as audiências. E a gente não conseguir elastecer a pauta, mesmo com essa quantidade de redesignações, e até mesmo diminuir o tempo, para a gente foi um ganho muito grande. E a gente foi facilitado com o curso, né? Com as técnicas, com as ferramentas de gestão de que vocês apresentaram. Exatamente. Foi conhecendo o acervo. A gente conseguiu pegar todo o nosso acervo, verificar a quantidade de processos que a gente tem. A gente estava analisando o processo agora por crime, por data do recebimento da denúncia, e essa análise mais detalhada fez com que a gente verificasse quais são os processos que estão prescritos, quais os que vão prescrever, quais os que caberiam até uma absorção sumária. Então, com essa localização desses processos, a gente conseguiu sentenciar esses que estavam na fila, aguardando a audiência, reduzindo a fila da audiência e tentando, dessa forma, melhorar a gestão da unidade. Eu acho que o importante do curso é a questão da praticidade, doutor. Quando chegou a iniciativa do curso, eu até tive assim, um pouco de receio, pensando que fosse só
mais um curso daquela coisa da teoria que ia lá, tal, né, assim, que não ia ter muita efetividade, mas ao passar do desenvolver, a gente viu, né, a praticidade realmente de lidar com a realidade. O curso ele não ensina a fazer a roda, ele só ensina a movimentar a roda. Né? Então, isso que é importante, porque ela está lá. A roda pode ter defeitos, a roda pode estar lá com a engrenagem um pouco falhada, mas com as ferramentas a gente tende a movimentar ela. Ninguém vai criar a roda, né? Então, acho que o diferencial do curso é esse, é a praticidade, né? De lidar com os problemas reais e tendo aquilo que a gente, e com as ferramentas que a gente tem, né? Nada muito subjetivo, né? Com aquilo que se tem, se elaborando de forma, repito, prática mesmo, né? Doutor Carlos, aqui, diga. Eu queria aqui também ressaltar eu acho que a gente pode chamar de parceria, mas nós sempre tivemos um bom relacionamento com todos os, digamos, atores do processo. Nós temos um bom relacionamento com a polícia. Eu quero dizer, a gente, quando tem uma dificuldade, a gente tem uma linha direta, conversa com eles, Ministério Público, Defensoria, com os advogados. A gente tem que ressaltar também essa grande contribuição desses atores que também fazem parte do processo, né? O relacionamento é respeitoso, evidentemente que ninguém entra, é o tripé, né? Defensoria e advogado, MP e juiz é o tripé, cada um com a sua atribuição, ninguém entra na atribuição do outro, lógico que não, há um respeito mútuo, mas há uma colaboração com o objetivo da prestação jurisdicional mais célere, com o objetivo mesmo de tornar a nossa vara administrável, a nossa vara organizada e produtiva. A gente não pode esquecer de falar isso, né, de que nós temos, sempre tivemos, né, os que passaram antes, a Cláudia, agora o doutor João, doutor Maurício, doutora Viviane, doutora Clésia, enfim, pessoas que nos ajudam também. Isso é indispensável, né? E a senhora falou que não pode esquecer de mencionar, eu também não posso esquecer de dizer, porque quando nós chegamos lá, eu lembro que a pauta de vocês era uma coisa assim que me preocupou, né? Uhum. A vara tinha assim 500 processos tramitando e mais ou menos uns 1.400 aguardando a audiência, né? Numa pauta longa. Eu até me lembrei aí um livro uma vez que eu li, chama A Meta. Esse livro contava a história de era um professor que tinha uns escoteiros, né? E tinha um dos escoteiros que ele era assim mais gordinho, mais lento. Ele não acompanhava o ritmo da turma. Aí o professor começou a pensar assim, o que eu faço com ele para poder melhorar? Nós temos que caminhar de um local ao outro e chegar no horário. Aí colocava ele lá na parte de trás, a turma toda ia para frente, ele ficava lá para trás, eles tinham que parar, ficava esperando e não chegava no horário. Aí colocava ele lá na frente, ele ia andando no ritmo dele, devagarzinho, e chegava todo mundo junto, mas assim, numa velocidade mais devagar, e sempre fora do horário. Aí ele começou a tentar achar soluções. Vamos tirar a mochila dele, você carrega isso, tal, ele vai andar sem mochila, vai ficar mais leve e tal. E começou a fazer isso. E acho que foi isso que vocês fizeram. Vocês identificaram qual que era o problema era a pauta. Vocês começaram a pensar em diversos meios para poder lidar com essa pauta. E eu queria que vocês contassem. A Cheryl preparou inúmeros gráficos, né? Gráficos mostrando tudo, as estratégias que vocês adotaram, e isso em plena pandemia, né? Cheryl, conta pra gente coisas assim simples, pontuais, que vocês fizeram para encurtar essa pauta. Bom, a gente começou prevendo as prescrições, né? A gente criou gráficos e aí a gente classificou todos os processos por ano e por crime. Aí a gente botou mais ou menos ali se o processo se originou que ano, então qual o crime, quanto tempo esse crime prescreve. Então a gente conseguiu fazer gráficos diante disso. E aí a gente criou um histograma que mostrava onde esses processos estariam. E a gente verificou que os processos que iriam prescrever nos próximos anos, que a gente fez uma previsão a longo prazo, estariam todos na fila de audiência. Pouquíssimos em secretaria ou em gabinete, a maioria lá na pauta de audiências. Aí o que foi que a gente percebeu? Bom,
Vamos trabalhar com a pauta de audiência, vamos pegar os que vão prescrever há pouco tempo, vamos puxar ele para evitar a prescrição, os que não vão prescrever agora a gente pode botar mais para cá, e aí foi no momento que a gente sempre utilizou, quer dizer, não sempre, a gente passou há alguns anos a utilizar a pauta online, que é no Drive, no Google Agenda. Então, isso facilitou muito. Por quê? Porque quando o processo está aguardando somente o interrogatório, a gente coloca aqui, a audiência dia tal, interrogatório. A audiência dia tal, instrução rápida. A audiência dia tal, com o número do processo. Então, aí facilitou para a gente localizar quais os processos que estavam somente aguardando o interrogatório. A gente já encaixou para poder a instrução ser realizada rápida. E assim a gente foi administrando a pauta de audiência utilizando esses pontos. Quais os que vão prescrever, quais os que são a instrução mais rápida, quais os processos que falta somente o interrogatório, qual que é a continuação, para que assim a gente possa fazer uma pauta mais enxuta e ter uma produtividade maior e efetivamente ver os processos andando. É a utilidade mesmo do processo, né? A utilidade do processo. Exatamente. E deixa eu sempre falar. os estudos mais antigos, os processos com crimes mais graves, e aí sempre tinha alguma coisa. Na central agora não pode expedir mandado para réu solto. A gente corria para procurar os presos por outro processo. Mas são muitos, então vamos lá, vamos pelos crimes mais graves. Pois eu pegava a lista de todos os processos de estupro da unidade, eu ia lá no sistema procurar quais daqueles estão presos. Não, eu só achei um, então vou pedir latrocínio. Peguei a lista de latrocínio, quais estão presos? 5, pronto, pauta na audiência. Faltavam os processos, e assim a gente vai trabalhando só com dados. Eu falo muito com a doutora, é só com os dados da unidade. E aí ficou bem mais fácil para a gente. E me contas, a pauta está em que mês? A última? Eu não sei dizer. Fevereiro de 2023. Eu não sei dizer. Então nós temos uma pauta aí de março, abril. É 1 ano e 8 meses, né? Fevereiro, março, abril. Mais ou menos. Meses. Mais ou menos. Eu não sei se está em fevereiro. Não lembro. A gente começou porque o mês de janeiro a gente não marca, né? Por conta das férias dos advogados, aí a gente deixa para botar os que são réu presos. Aí a gente começou, tá na primeira semana de fevereiro. Então... E não tem como enxugar mais? E os acordos? Não, a gente está enxugando. Está enxugando. Estamos fazendo isso, enxugando. Fazendo porque é um análise, processo, isso. doutor, bem demorado, bem lento. Eu falo muito até com a Natália, porque ela que me ajuda para enxugar a pauta. Natália, eu não quero só que você pegue uma audiência que vai ser remarcada e você só jogue ela. Você tem que ler todo o processo, tem que encontrar todas as formas de não colocar ele na pauta ou de tentar adiantar ele, ou até tirar um que já está lá na pauta e que não precisaria estar. Então, assim, a gente está sempre fazendo esse trabalho, mas ele é um trabalho lento. Que são 1.700 processos hoje designados. Tá? Então, e com essa análise, né, detalhada em relação ao processo, então a gente está fazendo mesmo esse trabalho de formiguinha, vamos dizer assim. Bem lentamente. Mas assim, isso não quer dizer que também não esteja funcionando dessa forma, porque a gente está sempre encontrando outras formas de abrir a pauta e de puxar eles. Isso não impede que a gente pegue um que está lá marcado em fevereiro e traga ele o próximo ano. Isso, porque a semente foi plantada, né? Então a gente agora está aguando e está desenvolvendo para que os frutos cada dia mais apareçam. Isso que eu ia falar, é uma pauta dinâmica, né? Porque, tipo assim, está marcado em fevereiro. Dinâmica, eu falo muito nisso. Porque às vezes eu pego meses e eu enxugo ela, tiro aquela pauta inteira e aí eu já remanejo ela para outro lugar, até porque está tendo muita redesignação de audiência. E isso daí dificulta muito para a gente, porque as audiências de videoconferência são maravilhosas, só que elas se estendem mais um pouco e, consequentemente, a gente que tinha uma média de 6 audiências por dia, só ter 3 já reduz bastante a nossa pauta. E os processos, todo dia tem processo que está concluído para audiências. E a própria pandemia também é dinâmica. Agora, num período se pode fazer mandato. Tem outros períodos que já não pode, né? Passou um morcego aqui, ó. Pois é. O tempo todo. Tem período que a gente pode fazer os mandatos, aí tem período que já cancela isso, daí tudo
são tudo isso, intercorrentes que vão sendo administradas, né? E que vai estendendo a pauta. Isso que eles colocaram, que a Sharon colocou, doutor Carlos, em relação, porque a gente só estava autorizado a fazer processo de réu preso. A central de mandado só cumpria de réu preso. Por isso que se teve a ideia de pegar o réu preso por outro processo, de outra unidade, inclusive, e fazer o nosso do réu que estava em liberdade. Não sei se deu para entender. Né? Sim, sim. O réu na quarta vara, ele está em liberdade, mas ele estava preso por outro processo, digamos, da primeira vara. Então, a gente designou porque tinha certeza, como constava que ele estava preso, de que o oficial de justiça ia cumprir aquele mandado. Né? Driblamos um pouco, assim, para poder também fazer com que os processos de réu em liberdade caminhassem. Foi muito difícil a questão da pandemia, né, em relação às audiências, doutor Carlos, porque, assim, não existiam regras específicas, determinadas. Pegou todo mundo de, vamos dizer aí, de calça curta, né, que as pessoas que falam. Então, ninguém sabia de nada. Era todo mundo, a gente diz que é se reinventar. Eu digo que muita coisa a gente inventou, realmente. Entendeu? Houve uma resistência inicial de se começar com essas audiências, ninguém sabia o que fazer. Essas ferramentas já estavam disponíveis e ninguém usava. Né? A gente continuava trazendo o réu lá para o fórum, complicando a questão de segurança, mas se fazia aquilo antes da pandemia. E aí eu sempre dizia, vamos começar nossas audiências, e não, doutora, vamos esperar, vem outra portaria. E aí eu bati o pé. Hoje, inclusive, tem um ano. Você vê, a pandemia é desde março, mas a nossa unidade só começou a fazer audiência dia 24 de maio, que é a nossa primeira audiência. Estamos de aniversário hoje, viu, Sharon? Perdeu muita audiência. Perdemos muito tempo, porque mas nós não sabemos, eu digo, mas a gente vai ter que fazer, nós não podemos ter medo, a gente tem que fazer. A gente não vai parar, não, fulano não está fazendo, ciclano não está fazendo, nenhuma unidade, as nossas de competência comum está fazendo, bem, mas nós não podemos. E aí eu digo, a gente não sabe, vamos ensaiar. Quando a gente vai fazer um show, a gente não ensaia? Né? Para apresentar um show, eu gosto muito de videokê, eu ensaio primeiro antes de publicar o que eu estou cantando. E aí, assim, nós fizemos. Eu digo, procura o processo mais fácil. O que é o processo fácil? É só um réu, uma vítima, né? E vamos fazer. Aí vamos ensaiar sim. Ensaiamos, porque como é que a gente vai fazer para preservar a entrevista, garantir a entrevista reservada do réu com o advogado ou o defensor. A gente ensaia também. Fizemos primeiro só nós, o administrador da audiência, que é um espetáculo, Wilson. É um menino que a gente tem que tirar o chapéu. Eu digo para ele que ele dá para trabalhar até em marketing, porque a paciência que ele tem com as pessoas que estão do outro lado, baixa o Teams. Agora tem um botãozinho vermelho, você aperta nesse botão. Não, você não tem que baixar. É o que eu digo. Nós temos que ter muita paciência e acolher. Acolher as pessoas que chegam para nós. Isso antes da pandemia, durante a pandemia, principalmente. E aí, a gente começou a fazer audiência, ensaiamos, agora chama promotor e defensoria, porque 90% dos processos é defensoria, vamos ensaiar com eles também. O certo é que a nossa primeira audiência, todo mundo ficou encantado e ninguém queria mais parar. Eu lembro que antes da pandemia nós estávamos com 120 processos de réus presos. 120 processos, não, 120 réus presos. Lá por agosto, mais ou menos, a gente caiu para 80, não é isso, Sharon? 80, 70, 71? 78, acontece. 78. Né? Porque a gente só estava trabalhando com os presos, então o nosso promotor, ele oferece muito fazer as alegações finais em banca, a defensoria também, os advogados também, e o certo é que agilizou muito, e a gente conseguiu reduzir esse número de presos. As audiências, eu até dizia que o aproveitamento inicialmente era 100%. Nós tivemos situações, por exemplo, em que a audiência, a gente fez um crime, um roubo aconteceu em Teresina e a prisão em Caxias, né, policiais rodoviários. Conseguimos ouvir essas testemunhas aqui, a polícia daqui, testemunhas daqui. E aí, não, doutora, agora tem que suspender porque a precatória não voltou. Mas a precatória de onde? De Caxias, Polícia Rodoviária Federal. Não, peraí. Ligamos para o posto da Polícia Rodoviária Federal, conseguimos o telefone daqueles policiais, mandamos o link no celular deles, eles entraram na audiência e a gente concluiu a audiência, né, naquele dia.
É outra situação, já ouvimos pessoas também, uma vítima pediu o adiamento da audiência porque ela estaria na França, fazendo, não sei se é um mestrado, alguma coisa. Não, mas não tem problema, você não precisa vir ao Brasil, não. Mandamos o link e ouvimos essa pessoa. Já fizemos condução coercitiva virtual, isso aí é inédito, né? Isso aí essa é. Pois é, o promotor essa. insistiu que queria ouvir a pessoa e não podia entrar ninguém no fórum. Aí, não, vamos determinar a condução coercitiva. Sim, e aí? Oficial de justiça, mandamos o link para o telefone do oficial de justiça, que deve ser o telefone funcional, agora que eu não sei bem. Quando ele chegou lá, ou era vítima ou testemunha, eu não lembro bem, acho que vítima, né? Ele acessou e colocou a pessoa a ser ouvida na sala de audiência. Aí ouvimos a pessoa lá foi uma condução coercitiva virtual. Então, assim, a gente está buscando solução de todo jeito. Essa semana foi muito engraçado, porque tinha uma autoridade policial para ser ouvida, e todo mundo conseguia entrar na sala e ele não conseguia. Não consigo. Ele aqui em Teresina, não consigo. O Wilson faz o seguinte, e falando com o Wilson no WhatsApp, eu digo, faz uma ligação, uma chamada de vídeo para ele. Ele fez a chamada de vídeo, primeiro eu pergunto se a defesa e o Ministério Público concordam. Concordando, a gente consta da ata, fizemos a chamada pelo WhatsApp de vídeo, colocamos o celular do organizador em frente à câmera, né, e filmou e ele foi ouvido na audiência, mas fizemos a nossa audiência e concluímos. Então, tem situações assim, sabe, que eu fico muito satisfeita. Eu acho que é um caminho sem volta, sabe? Ainda que elas continuem de forma mista, né, presencial e por vídeo, mas é um caminho sem volta, é uma ferramenta que a gente vai continuar usando. O réu, olha, nós temos processos em que o réu, do mesmo processo, nós temos réus presos em Teresina e presos em São Luís, por exemplo, né, na Bahia, de São Luís, foi o último. Então, a gente faz a instrução aqui, com ele participando, e faz o interrogatório dele, ele lá em São Luís, e os réus aqui em Teresina também. Na presencial, o que aconteceria? A gente ia ouvir o daqui e mandar uma precatória para São Luís, para ele ser ouvido, para depois essa precatória vir e o processo continuar. E agora não, né? Você ouve ele de onde está. Então, assim, eu sou muito entusiasmada com a questão da videoconferência e é um caminho sem volta. Né? Doutora Eugênia, e facilitou demais, né? Demais, as audiências agora são muito mais resolutivas, né? Nós tínhamos um problema com os policiais, doutor, porque o policial, ele dá um plantão de 24 horas e na folga dele ele tem que ir prestar depoimento lá no fórum. Esperava. Então, a gente, visivelmente, a insatisfação deles, né? Hoje não. Eles estão na folga dele, 10 minutinhos ali, ele só entra na audiência, na sala da audiência, presta o depoimento dele e vai curtir a folga dele, entendeu? Então, policiais também de plantão, já fizemos com ele na viatura, ele para a viatura e a gente ouve. E todas essas situações que fogem um pouco do normal, todas elas são consignadas em ata e com anuência da defesa e do Ministério Público. Né? Todas essas situações que a gente busca resolver de uma forma, assim, vamos dizer, meio que inusitada, né? Mas que se resolve. Muito bom. Tem as coisas bizarras também, viu? Conta uma, então. Hoje a gente estava sorrindo disso. Uma senhora, Wilson, lá tentando que essa moça entrasse na sala de audiência, e de repente ela entra, né? Ela consegue e entra na sala de audiência. Diz, a senhora já está na sala. Ela, eita, peraí, deixa eu vestir uma blusa. A gente não viu, né? Mas ela não estava vestidinha. Ela disse, deixa eu vestir uma blusa. Então, tem N situações, assim, engraçadas. A nossa maior dificuldade é o sinal de internet do Piauí como um todo, que não é bom, né? Mas, enfim, eu estou muito satisfeita com os resultados. E outra coisa que eu estava pensando, né? A senhora falou também que o Wilson, às vezes, está lá numa paciência, ensinando o pessoal como acessar tudo. Vocês já não pensaram em fazer tipo um folderzinho, uma coisa assim, mostrando um passo a passo? Isso
não ajudaria, não? Será que não facilitaria a vida do Wilson um pouquinho? Não, eu acho que não, doutor. Essas pessoas que têm dificuldade é porque elas não sabe, é muito mesmo falta de conhecimento. A gente pede muito quando é uma pessoa de meia idade, chama o netinho, chama teu filho para ajudar, né? Porque tem a dificuldade mesmo com esse, né, em manusear, exatamente, com a tecnologia. Mas, assim, está funcionando muito bem mesmo. Aqui, ó, todo mundo aqui está batendo palmas, excelente juíza, parabéns a toda a equipe da Quarta Vara, Sharon maravilhosa, e por aí vai. Nós já estamos virando a hora. Outra coisa, doutor Carlos, que é importante ressaltar e que facilitou muito a nossa vida, inclusive de advogado, defensor e promotor, e foi até uma ideia do doutor Maurício, o outro promotor, que ele passou uma semaninha com a gente, né? É que a nossa audiência antes era gravada em CD, DVD, né? E hoje o Wilson grava e disponibiliza no próprio Teams, né? Disponibiliza no próprio Teams. Então, você acessa o processo, você clica nesse link, você já cai direto na sala de audiência, para que possa. Então, isso facilitou demais também o nosso. Sim. Aqui, ó, a Umbelina está falando aqui, ela fez o curso nosso no Tocantins, ela falou, ó, que nós fizemos vídeos com tutoriais. Aí a Viviane já está falando, ó, não duvido nada do Wilson fazer esse vídeo, esse tutorial. Então, assim, Umbelina, manda para mim depois o contato, aí, o vídeo, eu vou repassar, aí vão juntar os pontos. Ótimo. Às vezes ela facilita. Com certeza. Se o Wilson conseguir economizar 20 minutos por dia de explicação já é uma pessoa ou outra, já é lucro. Já é lucro grande. De trabalho, exatamente. Aqui, pessoal, ó, o horário já está virando aqui, temos que encerrar, mas eu queria que cada um de vocês falasse rapidamente que conquista vocês conseguiram aí com a gestão, com o curso, qual foi a coisa mais importante que vocês acharam? Eu posso começar, na secretária, começar com todo isso. A gente, na questão mesmo da gente sair da nossa zona de conforto, eu acho que o maior ganho foi esse, doutor, na secretaria, né, porque a gente estava acostumado, já tinha alguns números, as estatísticas, né, favoráveis, mas a gente estava um pouco acomodado e até mesmo sem motivação. Então, o curso veio dar essa animada, essa motivação, tirar a gente dessa zona de conforto, né, dizer, não, vocês estão bons, mas vocês podem melhorar mais, né? Então, sempre da busca de uma melhoria contínua. Né? E aplicando as ferramentas, olha, com esse caminho, nesse caminho. Então, eu acho que o maior ganho foi esse, né? Dessa motivação de uma melhoria contínua, de forma bem resumida. Exatamente, doutor Carlos, e fazer também com que os servidores participem do planejamento, não é? E entendam que precisa sempre continuar com essas melhorias, participando, inclusive, né, do planejamento, não só da execução, não é chegar com aquela meta pronta e jogar para eles, mas a gente construir as nossas metas e juntos também executar. Trouxe um entrosamento melhor também na equipe e aquele sentimento até de pertencimento, de que você pertence àquela unidade, que você precisa se inserir naquela unidade, que você precisa e que você é importante também na tomada de decisão, não é? Da unidade. Só trouxe vantagens, doutor. O curso foi, eu recomendo, inclusive a corregedoria, se tiver alguém da corregedoria aí nos ouvindo, que leve esse curso a outras unidades. É importantíssimo, é fundamental. É fundamental. Muito bom, muito bom. Nós só temos a agradecer. Principalmente essa leveza, a generosidade dos professores, né, com a gente. A excelência, a paciência, né? De estar ao lado, justamente. Paciência. Na unidade, a gente começou assim, me surpreendeu muito a questão de conseguir conhecer e buscar tudo através do Excel, que são programas simples que a gente usa até no dia a dia e que mostrou para a gente outro lado da unidade. Isso facilitou muito. Para mim, é muito mais fácil trabalhar com a unidade, trabalhando com os números dela. De forma bem resumida, a gente trabalha menos e com a produtividade maior. Trabalha menos e funciona, né, a unidade.
Ah, que bom, gente. É ótimo Organizou, ouvir né, doutor Carlos? No que a gente É. organiza e planeja, com certeza a gente trabalha menos e produz mais. Não resta a menor dúvida. Foi a grande lição, né? Todo mundo aprendeu isso. Né? Gente, Todo mundo eu só aprendeu tenho a isso. agradecer também. A convivência com vocês foi ótima. Essas lives também estão sendo um ótimo momento para a gente poder reencontrar, né, uma turma tão animada, unida, que trabalha bem. A gente permanece nossa crença no judiciário, né? Quando a gente vê assim, uma equipe tão imbuída desse propósito. Mas Sharon, doutora Júnior, Tiago, vamos reduzir essa pauta aí para 6 meses, viu? Vamos sim, vamos sim. Doutor Sem João, matar a doutora Júnior promotor, de cansaço. doutora Viviane, todo mundo contribuindo. Isso, perfeito, gente. Muitíssimo obrigado pela participação de Nós vocês. é que agradecemos. Um grande abraço a todos e a gente continua em contato. Um abraço pro Luiz, hein? Não viu o Luiz, né? O Luiz, ele não pôde comparecer, né? Acho que não ia dar certo. Eu agora estou com ciúmes. Ele participou das outras e da nossa não. Não, mas não vai faltar oportunidade, não. 1 a 1. Tá bom? Isso. Tchau para vocês, pessoal. Tchau. Boa noite. Obrigada a todos que participaram, que nos ouviram aí. Isso, exatamente. Até a próxima. Boa noite. Tchau.